Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso Projetos Integradores. Eu sou o professor René Moreira e estou aqui com vocês para mais uma aula e hoje a de número 7. Aula 7, objeto do conhecimento, coleta mundo. Detalhamento, produção de lixo a nível local, regional e nacional. É isso aí, pessoal. Sigamos adiante com a nossa aula de hoje. É isso aí, nós já começamos com esta realidade aqui. Não sei se digo uma triste realidade ou se nesse momento é uma realidade positiva, mas nós estamos aqui com Coleta Mundo. Coleta Mundo, pessoal. É o nosso projeto que nós temos que realizar nas nossas aulas, nessa unidade 2. E com o Coleta Mundo, professor, o que é que nós vamos fazer? Bom, com o Coleta Mundo, e diante de uma realidade dessa, pelo menos uma coisa inicial nós temos que saber. É apropriar do conhecimento do que está acontecendo com a produção de, entre aspas, de lixo. Cuidado com essa palavra, tá? Resíduos sólidos, resíduos, né, de forma geral. Né? Professor, mas o senhor falou aí em lixo e realmente, tanto lixo espalhado aí, mas a gente vê que aqui o lixo não está à toa. Aqui ele está passando por toda uma ressignificação. Mas, professor, e o que é lixo mesmo? Vamos comigo então aqui. Ei, o que é lixo mesmo, hein? Você sabia que o termo lixo ele é mais usado em conversas informais? Para gerenciar os resíduos, ninguém faz uso desse termo. É deselegante, anti-intelectual e incabível. Então, vamos diretamente ao dicionário. E aí nós encontramos o verbete, lixo. O que se varre da casa, da rua e se joga fora. É um entulho. Coisa imprestável, tudo que não presta e se joga fora. Isso aqui é o que está no dicionário, é o que consta lá. Mas vamos adiante para entendermos melhor essa questão do lixo. Opa, estamos aqui, olha, personagem bem conhecido aqui das histórias. Não digo nossa porque a história não é nossa, né? Mas vejam, acabamos de encontrar aqui a Cinderela, aquela que mexia com os borralhos do fogão, que limpava a casa. E o que ela está fazendo aqui? Cheio de cinza aqui nos seus pés, né? Com a vassoura, tem um fogo ali, olha, lá no fundo tem um fogo. Então, o que a Cinderela tem a contar para nós? Essa história que muitos de nós já temos conhecimento a partir da escola, na televisão, não é verdade? Desenho animado e tudo mais. O que a Cinderela, a realidade dela, o contexto em que ela vivia, o que tem a ver com esse assunto, Coleta Mundo, o que tem a ver com a questão do lixo. Será que alguém poderia nos ajudar aqui? Sim, o Vassourinho. Olá, eu sou o Vassourinho e tenho uma contribuição, professor. Lixo, segundo Aurélio, é o que se varre da casa, da rua e se joga fora. Entulho, coisa imprestável. Tudo que não presta e se joga fora. Ou seja, qualquer material sem valor ou utilidade ou detrito oriundo de trabalhos domésticos, industriais, etc., que se joga fora. É isso mesmo, Vassourinho. E o que é lixo então mesmo, hein? Vejamos. Com a ajuda aqui do Vassourinho, ele já trouxe uma ideia para nós do que é lixo, né? Juntando com aquilo que eu já tinha esclarecido através do dicionário. Ei, o que é lixo mesmo, hein?
E de onde vem esta palavra lixo? Ela tem uma origem. De onde ela surgiu? O vassourinho ainda pode nos ajudar. Vamos lá então com o vassourinho? Vejamos. Vamos voltar lá atrás, na Europa. A palavra lixo tem origem no latim lix, que significa cinza. Esse significado vem de uma época bem remota, em que a maior parte dos resíduos de cozinha era formada por cinzas e restos de lenha carbonizadas dos fornos e fogões e lareiras também. Ok, é por isso que a Cinderela está aqui, representando este período, não é isso? Lá da Idade Média, um período remoto, né? E a história da Cinderela se passa por aí mesmo, né? E essa limpeza, essa busca, né? Todos esses resíduos, era o lix, que vem, o termo vem do latim. Olha que interessante. E se popularizou, pelo menos na língua portuguesa, com esse nome que tem origem no latim, lixo. Aquilo que se joga fora, aquilo que é tirado das lareiras, do fogão, os restos, a cinza, aquelas braças. E isso daí depois foi se juntando com a sujeira da casa, certo? Que era produzido ali dentro de casa. E, quer dizer, o monte de tudo, esse montante, é o lixo que até hoje nós terminamos utilizando esse nome, lixo, né? Mas eu os convido para que nós possamos refletir sobre o tema lixo. Refletindo sobre o tema lixo. Aqui, peço a observação de vocês, bastante atenção para as imagens, por exemplo, né? Nós temos aqui, olha, imagens urbanas, imagens rurais, nós temos aqui o meio ambiente, o rio, nós temos a cidade, nós temos a nossa vivência como um todo. E o que é que isso passa para nós dentro de um conceito, né, da atualidade e da produção de lixo que cada dia mais aumenta. Por essa última definição do vassourinho, é possível ver que culturalmente consideramos o lixo como algo sujo e que precisamos nos livrar, jogar fora, tirar de dentro da nossa casa, né? Tanto da nossa casa como das empresas, enfim, dos ambientes internos. Queremos que eles estejam limpos, não queremos saber do que está além desse ambiente interno em que nós estamos ali vivendo, né? Dessa maneira, com esse entendimento, vem a questão de jogar fora. Lixo tem que ser jogado fora. Ao longo dos anos, foi acumulando esse material em lixões, porque as pessoas só se preocupavam com os danos causados dentro de 4 paredes e não se preocupavam com os danos ao meio ambiente. Agora, vocês entenderam bem essa questão do lixo, o que é e o mal que faz à sociedade, pessoal? Já captaram a ideia aí? Olha aqui, esta imagem, urubus, né, convivendo com pessoas na coleta de lixo, porque tem muita gente sobrevivendo a partir do lixão. O lixão, ele pode render alguma coisa? Com certeza, né? Existe um sistema de vida bastante humilhante lá, mas ele pode render. E o poder público poderia fazer muito mais. Mas não deixemos apenas para o poder público. Nós mesmos podemos fazer alguma coisa. Vamos entender agora a produção de lixo a nível local. Venham comigo. Produção de lixo a nível local. A realidade do estado do Amazonas. Vamos começar pela nossa casa, o estado do Amazonas. Lixões, grave problema ambiental, social e econômico para o Amazonas. A Abrelp, pessoal, vocês sabem o que é a Abrelp? É a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Então, a Abrelp ela é uma organização muito bem conceituada a nível de Brasil, e ela diz que uma pessoa ela gasta mais aqui no estado do Amazonas, né? Uma pessoa gasta 1,14 kg, né? 144 quilogramas de lixo por dia. Você já imaginou? Você, nós, eu, né? Chegar a gastar 1 quilo de lixo, gastar não, descartar, jogar fora. Produzimos as coisas e diariamente nós descartamos
né, 1 quilo e um pouquinho mais de resíduos, de lixo fora. Agora, esse fora vai para onde? Tem um destino ou simplesmente lança, como na história lá da Cinderela, né? Lançar fora, limpou dentro de casa, jogou fora, não tem mais nada a ver, coloquei na sacolinha, e é aquele verbo bem popular do brasileiro, rebolar fora, né? Então, você já pensou as consequências que isso pode trazer ao meio ambiente? E tudo aquilo, né, toda ação tem uma reação, é uma lei da física, né? Então, um determinado dia vai cair sobre mim mesmo, sobre nós. Vamos ver aqui o mapa do Amazonas, só para ter uma ideia melhor. Veja aqui o mapa do estado do Amazonas, e nesse mapa nós temos aí, certo, a quantidade de lixo produzida por nós, por uma pessoa. Tá aí alguém, não são duas ou uma multidão, é uma pessoa carregando o seu saquinho de lixo que ele produziu naquele dia, 1,14, ou seja, 1,140 kg ali de lixo, gramas de lixo por dia, ok? Então, a nível nacional, sabe quantas pessoas gastam? Vejam aqui, a nível nacional, né? 0,95. Olha aí, pessoal, 0,95. Quer dizer, se nós observarmos bem, o estado do Amazonas, né, com relação ao Brasil, o estado do Amazonas está produzindo muito lixo, ok? Além de prejudicar a paisagem urbana, os lixões representam um grave problema ambiental, social e econômico para o estado do Amazonas. De acordo com dados da Associação da Abrelp, o amazonense médio produz, aí como está escrito, né, 1,14 kg de lixo por dia, um índice maior do que a média nacional, que é de 0,95, ou seja, menos de 1 quilo na média nacional. Lamentavelmente, o Amazonas é o estado da região norte que mais produz lixo urbano. Em termos de região norte, é o pior de todos, ok? Quase todos os 60 municípios jogam seus resíduos em lixões impróprios. Só em Manaus, é como se cada habitante descartasse por dia mais de 1 quilo de lixo. Isso é prejudicial, muito prejudicial. Atentemos aqui para essas duas imagens, né? Nessas duas imagens, nós temos a floresta, pulmão do mundo, né? O mundo está de olho na floresta Amazonas, e na outra imagem, nós temos aí o lixão produzido por nós. Vamos ver aqui as informações, né, desse cartaz aqui na floresta. A situação é ainda mais preocupante devido ao rico bioma no qual o estado do Amazonas está inserido, já que a Amazônia abriga a maior biodiversidade do planeta e possui abundância hídrica, ou seja, água, que pode ser comprometida pela contaminação de resíduos descartados de maneira incorreta. E é verdade, né? A poluição da floresta acarreta poluição nas águas. Agora, vamos entender a realidade aqui do lixão, essas informações. O Amazonas gerou em 2023 um montante de 1.601.255 toneladas de resíduos sólidos urbanos. Pessoal, é muito lixo, viu? E dos 62 municípios amazonenses, somente Manaus dispõe de um aterro. Somente, olha, dos 62, só Manaus tem um aterro sanitário, o que não é a realidade dos outros municípios que fazem uso de lixões a céu aberto. Imagina a contaminação, né? Vejamos, então. Nós temos ruas, nós temos praças, nós temos vielas, temos igarapés, temos muitas coisas aqui, muitos aspectos urbanos e não só urbano, o rural também. Contaminado, sacola plástica, garrafa PET, lixo, né? O catador passa, às vezes abre, deixa aberto. Pessoas que vivem do lixo, recolhendo comida ali, ou os animais, cachorro, no interior, vacas e outros animais. E aí, como que fica o meio ambiente? Essa realidade que vocês estão vendo aqui, pessoal, olha. Olha a realidade. Você passa numa rua dessa, é triste, né? Quais são os principais tipos de lixo, então, professor, produzidos pelo homem? Começamos pelo lixo orgânico, que são restos de alimentos, folhas, sementes, restos de carne,
ossos, entre outros. O lixo orgânico é todo aquele que nós nos alimentamos dele, ou não necessariamente que alimentamos dele diretamente, né? Mas indiretamente também. Esse é o lixo orgânico, é o que tem mais em abundância. Depois a gente vem para papel e papelão. Todo tipo de papel e papelão está incluso aqui, né, nesse tipo de lixo. Papel, a produção de papel e papelão, certo? Plásticos. Plásticos é um problema sério, né, para a humanidade. Muito bem, plástico e isopor, aí o que compete? Garrafas, copos, embalagens PET, né? Sacos, sacolas, tampas, frascos de produtos, canetas, canos e tubos de PVC, brinquedos, baldes, marmitas. Já pensou aquelas marmitinhas de isopor? Outros produtos de isopor, etc. Por isso que convém que nós saibamos manejar o lixo, porque é muito descarte aí no meio ambiente, né? E ainda tem mais, os metais, né? E vidro. São portões gradeados, latas de bebidas, latinha de refrigerante, por exemplo, de embutidos, latinhas de embutidos também, copos, garrafas de bebidas, janelas, frascos de perfumes, de shampoo. Quer dizer, tudo isso é lixo, pessoal. E ainda tem mais um tipo, esse eu deixei por último, é o lixo especial. Baterias, pilhas, embalagens de agrotóxico ou veneno, restos de demolições e lixo hospitalar, que é altamente contaminante, né? Segundo dados da de organizações não governamentais que trabalham com reciclagem, o lixo mais comum nas cidades é o orgânico. Realmente, o orgânico é o número 1, que corresponde a cerca de 52% de todo montante de resíduos. É muito, né, pessoal? Olha, mais da metade do todo é o lixo orgânico. Imagina uma Ceasa da vida, o tanto de frutas, por exemplo, de vegetais e outros que não é descartado. Em segundo lugar, vem o papel e o papelão, aproximadamente 26% do total. O plástico, 3%. Os metais e vidro, ambos contribuindo com 2% de todos os rejeitos que são produzidos. Há ainda o descarte de lixo especial, composto por materiais como baterias, pilhas, embalagens de agrotóxicos ou veneno e restos de demolições. E também o lixo hospitalar, né? Formado por medicamentos e produtos hospitalares em geral. Uma grande variedade de resíduos que causa grandes prejuízos ao meio ambiente, quando não descartados de forma incorreta, né? Quando não, eles são descartados de forma incorreta e aí está o perigo, né? Complicado. Super complicado isso, né? Vamos aqui ver comigo sobre os catadores e as informações que temos aqui nesse pequeno vídeo. Ouçamos, assistamos. Literalmente, restos de lenha, carvão e cinzas. Mas você sabia que mesmo com pouca visibilidade pública, os profissionais de coleta e reciclagem dos municípios do Amazonas prestam um importante serviço à sociedade, evitando que materiais sejam desperdiçados ou descartados de forma irregular em aterros, rios e ruas da cidade. A rede de trabalhadores da área é extensa e inclui catadores, carroceiros, artesãos e gestores de materiais. Perceberam? Cada um, pessoal, tem o seu papel? Cada um tem o seu papel. Os catadores também têm. Todos nós temos o nosso papel. Vamos, então, entender na região norte, um breve relato da região norte. A região norte tem a pior destinação de lixo do país. A informação é de quem dá a Brema, Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, no relatório intitulado Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. E aqui vocês veem, olha, toda a região norte, aí o mapa do Brasil como todo, né? Então, a região norte, o levantamento, ele é baseado em dados de 2022 e aponta que, apesar de registrar apenas 7,3% do lixo gerado no território nacional e coletar 65,4% desse lixo, apenas 36,6% é descartado de maneira correta. O restante, 28,8%, vai parar em lixões
aterros, valas e vazadouros, representando riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Observemos que, a nível nacional, 7,3%. Pessoal, é muito baixo, né? E aí, do coletado, vocês viram a quantidade que ela é reaproveitada, aliás, que é descartada de maneira correta, porque o demais é lançado aí, né, ao léu. Quer dizer, precisa de uma política pública para rever essa situação. Bom, temos mais uma informação aqui, nesse relato aqui, e eu convidei a professora Ianara para trazer aqui essas informações para nós. Vamos ouvir. Produção de lixo a nível nacional, realidade do Brasil. A produção de lixo no Brasil aumentou consideravelmente na última década. Em 2022, a produção quase chega a 82 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Essa quantidade é 25% maior que a observada em 2010, que foi de 66 milhões de toneladas, segundo estudos da Abrelp. Ainda segundo os dados divulgados pela Abrelp, a coleta seletiva cresceu no país e agora 75,1% dos municípios contam com a prestação de serviços. Outro dado positivo é o crescimento da destinação correta dos resíduos sólidos coletados, que saltou de 60,5% para 61%. Ambos os dados indicam uma bem-vinda tendência de alta. Os dados negativos são os índices de destinação correta do lixo reciclável nas regiões Norte, com 36,6%, Nordeste, com 37,2%, e Centro-Oeste, com 43,5%. Bem diferente das regiões Sul, com 71,6%, e Sudeste, com 74,3%. Os números apontam que os aterros irregulares, popularmente conhecidos como os lixões a céu aberto, continuam em plena atividade nas 3 regiões do país. É isso aí, muitas informações válidas. Mas vamos entender o processo do lixo doméstico no Brasil. O que vai para as nossas lixeiras? Praticamente metade de tudo que jogamos fora no Brasil. 45%, conforme vocês estão vendo aqui no gráfico pizza, né? São resíduos orgânicos, 45%. A outra metade é quase toda formada por plástico, papel e rejeitos. O gráfico a seguir detalha a composição média do lixo brasileiro. Disposição final dos resíduos, pessoal. De toda a produção de lixo no Brasil, 40% possuem destinação inadequada, ou seja, são lançados 29 milhões de toneladas no meio ambiente de forma irregular. Isso tomando como se 70 milhões de toneladas fosse anual a nível nacional. O mais grave é que esse diagnóstico sofreu pouca alteração na última década. Em 2010, a destinação inadequada era de 44%, ou seja, melhoria muito tímida para um problema tão grave de solução conhecida e tecnologia dominada, né? Essa realidade poderia ser outra. Nós temos aqui 6 formas de reutilizar o lixo doméstico. A palavra de ordem aqui, sabe qual é? Para a reutilização desse lixo doméstico, ou seja, do lixo de forma geral, é criatividade. E é para isso que está servindo o nosso projeto. Uma mente criativa consegue pensar em dezenas de maneiras de alterar o uso de algo que já não parece mais servir para nada. Confira dicas que podem servir de inspiração. Olha as dicas que eu apresento aqui para vocês. Aproveite embalagens. O que mais? Verifique as peças dos eletrônicos. Reutilize envelopes. Não desperdice alimentos. Folhas de papel podem ser reutilizadas sim. Garrafas PETs e outras garrafas também têm seu papel. Cada um desses aqui, pessoal, cada um desses, o que é que eu poderia fazer? Aproveitar as embalagens? Muita coisa, né? Com as embalagens, imagina a embalagem de uma caixa de leite,
nós podemos fazer muita coisa a partir de uma caixa de leite. Por dentro, ela está no papel alumínio. Então, ela serve até, eu já vi até pessoas fazerem suas casas e a parede da casa foi toda revestida com caixas de leite, aquelas caixas de leite, né? Aquele sistema lá do alumínio já serve para impermeabilizar. As peças dos eletrônicos, elas têm serventias? Tem, porque o produto total pode ser que não sirva mais, mas peças desse produto, seja um computador velho, seja um celular que não utiliza mais, determinadas peças podem ser revendidas e não jogadas ao lixão. Podem ser revendidas, né? Reutilizar envelopes. Se recebemos, esta semana eu mesmo recebi um envelope, uma encomenda de São Paulo, envelope enorme, né? Um envelope é muito bom material, cortei com a tesoura, guardei o envelope, vou reutilizar. Podemos fazer uso novamente. Não desperdice alimentos. Os alimentos, eles podem servir de organizar o alimento para que ele possa adubar o seu jardim, a lavoura, a agricultura, certo? Então, ele pode voltar para a terra, fazer a compostagem dele, né? Folhas de papel, podemos reutilizar como rascunho? Com certeza. As folhas de papel podem ser reutilizadas como rascunho, sem nenhum problema. E as garrafas PETs e outras garrafas? Olha, com garrafas PETs, né? Muitas organizações, muitas pessoas, as associações das comunidades, seja na cidade grande, aqui como Manaus, ou no interior mesmo, né? As pessoas têm tanta criatividade, por isso que eu disse, a palavra aqui é criatividade. Aproveitar aquilo que está sobrando, né? Que está sobrando, que está assim, jogado fora mesmo de qualquer forma, descartado aí de qualquer forma, e reutilizar isso aí. Né? As garrafas PETs, sejam garrafas de água, de refrigerante, garrafas de shampoo, sei lá, e garrafas de vidro também. Sai cada arte a partir das garrafas, né? As garrafas de vidro, claro, elas não podem ser quebradas, mas podem receber ali uma determinada camada de uma pintura e outra, fazer um desenho da floresta, da onça, da arara. Isso daí, pessoal, dá para vender, dá para ganhar dinheiro com isso, não é verdade? O que nós temos aprendido nos projetos integradores? O empreendimento. O empreendimento, não foi? E as garrafas de plástico, essas sim, elas podem ser cortadas. Vocês perceberam o personagem que entrou aqui para falar comigo, o Vassourinho? Que era feito de quê? Estava lá um cabo de madeira, mas a parte, né, da vassoura mesmo, né, toda feita, vocês perceberam? Todo feito de garrafa PET. Vocês já chegaram a ver alguma vassoura de garrafa PET? Eu já vi, pessoalmente, segurei, olhei, varri e percebi que funciona mesmo. Então, o nosso personagem, Vassourinho, é um produto reciclado, reaproveitado. Então, a criatividade vai de cada um de nós, né? Aproveitar as embalagens, verificar as peças dos eletrônicos, reutilizar os envelopes, não desperdiçar alimentos, né? Fazer uso de folhas de papel, garrafas PETs e outras garrafas para fazer enfeites, decorações e outros produtos mais, tudo isso, né, pessoal? Lembrem-se, aqui eu coloquei somente 6 dicas, mas olha, tem tanta coisa que nós podemos fazer. E quando nós estamos em grupo, reunidos, conversando, dialogando, ouvindo o outro, manifestando a sua ideia, sai cada ideia daí, e cada ideia dessa ela é envolta de uma arte, né, pessoal? Então, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Eu convido a todos vocês para que, né, deixem as ideias tomarem posse aí da cabeça de vocês, tá certo? E vamos arregaçar as mangas e vamos elaborar, vamos pensar, já temos aí um protótipo e vamos continuar, né? Vamos pensar melhor. Aquilo que nós já elaboramos, já pensamos, nós podemos melhorar cada vez mais, certo? O que eu poderia fazer a partir do que eu já decidi? Tem muita coisa, né, pessoal? Bom, eu encerro esse momento, esse assunto, esse encontro aqui. Finalizamos aqui.
Música